Boa tarde, nós vamos para a aula 4 de História do 8º ano com o tema da Revolução Americana, parte 2. Nós terminamos falando lá da festa do chá de Boston, que foi onde os colonos ingleses lançaram o chá ao mar. Essa demonstração de rebeldia dos colonos acabou acompanhada de forte repressão pela Inglaterra, que respondeu ocupando a colônia de Massachusetts, impondo a proibição de reuniões nessa cidade e exigindo o pagamento dos prejuízos por parte dos colonos. Essas determinações ficaram conhecidas como leis intoleráveis. E aí, no ano de 1774, o parlamento inglês deliberou aplicar as leis intoleráveis, interditou o porto de Boston até que os prejuízos fossem ressarcidos. Fundamentados em ideias iluministas ou ideais iluministas, como a liberdade, a igualdade, a rebelião, a tirania, onde se entende que um governo tirano, o povo pode se rebelar contra ele, os representantes das colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, no ano de 1774, e decidiram boicotar os produtos metropolitanos. Eles decidiram que não utilizariam, não comprariam os produtos que a metrópole Inglaterra mandasse para lá, até que se revogassem as leis intoleráveis. Nesse momento, eles ainda não tinham ideias de separação, então ainda eram não separatistas. No primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que a gente acabou de ver, representantes das colônias, com exceção da Geórgia, eles redigiram um documento para o rei inglês, Jorge III, no qual eles protestavam contra as medidas impostas, mas reafirmavam ao rei lealdade. A resposta do rei, a resposta da metrópole foi mais repressão, com aumento no número de soldados instalados na colônia. Entre os líderes das 13 colônias estavam os nomes de Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Lee e Benjamin Franklin, que organizaram na Filadélfia, em abril de 1775, o primeiro Congresso Continental. Nesse congresso foi elaborada a Declaração de Direitos, que tinha ideias, na teoria, nas ideias iluministas. No dia 4 de julho de 1776, no próximo ano, ocorreu o segundo Congresso Continental, em que foi redigida a Declaração de Independência. Se no anterior eles fizeram a Declaração de Direitos, no ano seguinte eles vão redigir a Declaração de Independência. E houve, então, a criação do Exército Colonial. Agora não mais o Exército Inglês. Eles organizam o exército das 13 colônias para enfrentar o Exército Inglês, que enfrentou com mais propriedade o Exército Inglês. Nos anos que se seguiram, as batalhas vencidas pelos colonos americanos, sobretudo após a ajuda de espanhóis e franceses, acabaram por solidificar a autonomia dos Estados Unidos. A participação da França e depois da Espanha e da Holanda, cujos interesses conflitavam com os de uma Inglaterra forte, foi decisiva para a vitória final. Também houve o apoio das potências colônias americanas, facilitando assim a diplomacia, as ações diplomáticas que levaram ao acordo de paz. Esse acordo de paz, ou seja, onde a Grã-Bretanha, a Inglaterra, reconhece a independência dos Estados Unidos, ele foi assinado somente no ano de 1783, na cidade de Paris, na França, ou seja, território neutro. Com o fim da guerra, os ingleses assinaram o Tratado de Paris, em 1783, no qual reconheceram a independência de sua ex-colônia. A partir da independência, as 13 colônias adotaram o sistema federalista, federações, que garantia a aplicação de autonomia para os estados. Cada estado tem autonomia para criar suas próprias leis. A Declaração de Independência, ela havia sido emitida em 4 de julho de 1776. O reconhecimento por parte da Inglaterra ocorreu em 1783, mas tornar-se independente, reconhecer-se independente,
As 13 colônias, ela faz isso em julho de 1776. Então, é o dia que os Estados Unidos comemoram a independência, 4 de julho. Divergências entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. Eram 13 colônias. Quais eram as diferenças entre elas? No segundo Congresso Continental, o movimento de resistência aos ingleses passou a ser, de fato, um movimento voltado para a separação, com a criação do Exército Continental. Porém, entretanto, os colonos discordavam sobre a posição a tomar diante da Grã-Bretanha. Os burgueses, ou seja, os comerciantes das colônias do Norte e do Centro, conseguiam a simpatia da população contra os ingleses e a coroa. E os aristocratas, proprietários rurais das colônias do Sul, eram fiéis ao rei e buscavam a conciliação. Nós temos aqui colônias do Norte em rosa, as colônias do Centro em amarelo e as colônias do Sul. Então, Geórgia, Carolina do Sul, do Norte e Virgínia buscavam a reconciliação com a Inglaterra. As colônias do Norte e do Centro era contra os ingleses e contra a coroa. Então, nessa região aqui, eles lutavam pela independência total da Inglaterra. A guerra contra o Império assumiu o caráter de uma guerra civil. Guerra civil é guerra entre a própria nação. Então, os sulistas impuseram a um liberal, como Thomas Jefferson e seus partidários, a eliminação dos itens abolicionistas contidos na Declaração. A Declaração de Independência tinha muitos itens nela, né, que eram considerados abolicionistas, ou seja, ela tinha inspiração iluminista, então ela era contra a escravidão. Só que aqui diz que os aristocratas das colônias do Sul impuseram a um liberal, olha que loucura, que era Thomas Jefferson, que ele eliminasse da declaração, né, de independência, declaração de direitos, os itens abolicionistas. Então, a abolição não ocorre e continuava a acontecer a escravidão nos Estados Unidos. O governo central, em 1787, na Filadélfia, representantes de todos os estados reuniram-se para debater a ideia de um governo central. Então, você percebe que até então, cada colônia agia como bem entendesse. Eram as federações com liberdade total de autonomia. A Declaração de Independência, 1776. O reconhecimento da Inglaterra dessa independência, 1783. Em 1787, 11 anos após a Declaração de Independência, aí eles vão se reunir para a criação de um governo central. Esse governo central teria o direito de criar impostos, cunhar moedas, que é fabricar, produzir moedas, fixar pesos e medidas e responsabilizar-se por relações entre Estados Unidos e as nações estrangeiras. O cumprimento dessas decisões do novo governo foi garantido com a subordinação da justiça dos estados a um poder judiciário forte e central. As decisões dessa convenção resultou na primeira Constituição dos Estados Unidos da América, em vigor até hoje. Eles só acrescentaram, eles não mudaram a Constituição. Nós aqui no Brasil estamos na 6ª ou 7ª Constituição, me falha a memória, e os Estados Unidos ainda estão na primeira Constituição, acrescentando todas as novas regras. Após a Constituição, ocorreram as eleições para o cargo de mandatário supremo, ou seja, para presidente da nação. George Washington foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ficou no cargo até de 1789 a 1797. John Adams foi o segundo presidente, 1797 a 1801. Aí nós temos a imagem do George Washington, o primeiro presidente americano. E em 1801 foi eleito Thomas Jefferson para presidente dos Estados Unidos. Sob seu governo teve início a conquista do Oeste.
Se eles ocuparam o litoral leste, até então as 13 colônias, nesse momento eles partem para conquistar o oeste americano. Jefferson, ou Thomas Jefferson, contribuiu para o avanço de uma economia liberal e garantiu o fortalecimento do regime democrático republicano. Surgia assim o primeiro regime republicano no mundo moderno. Nós temos aí a imagem de Thomas Jefferson. O artista Thomas Sully viajou para a casa de Jefferson Monticello no início de 1821 para criar essa imagem do presidente e estadista aposentado, então com 78 anos de idade. Nós temos a imagem dele. E a Constituição dos Estados Unidos da América. Quais suas principais características? A divisão dos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. A forma de governo foi a república. A liberdade de culto e de expressão existia. Quando a gente fala liberdade de culto, escolha de religião e também de se expressar, opinar, né? O voto era restrito aos homens e havia exclusão de negros e indígenas na população. Nós temos aí um mapa dos Estados Unidos naquele momento, né? Aqui onde as 13 colônias estavam situadas a princípio, era isso aqui. Depois a gente vem vendo a ocupação, 1783, 1803, 1818, 1819, 1845, 46, 48, 53. Observe que alguns eles, entre aspas, conquistam, outros eles adquirem através da compra ou de algum tratado. O mapa dos Estados Unidos atual, os estados americanos. Isso daqui não está aqui pertinho, gente, mas é só para vocês terem noção que o Alasca também é território americano e o arquipélago do Havaí, tá? Por isso aí. Aqui nós temos o mapa da parte da América Central, um pedacinho até da América do Sul, mas com destaque para a América do Norte. Então, nós temos o território do Canadá, em roxo aqui o território dos Estados Unidos, tá? Aqui o Alasca, que é território dos Estados Unidos, e o Havaí, lá no Pacífico, arquipélago no Oceano Pacífico, que é território dos Estados Unidos. Um mapa do continente americano por inteiro, território brasileiro, né? Os países aqui, todos eles sendo citados, para vocês terem a noção, todos eles sendo citados. Tanto da América do Sul, América Central, como América do Norte. E aqui o mapa mundi, aqui está dando destaque para a Europa. Eu vou dar destaque aqui para a América e, nesse caso, o território dos Estados Unidos. Ó, Estados Unidos, território dos Estados Unidos, que é o Alasca, e aqui a região também, que é território dos Estados Unidos. As atividades sobre o tema, né, se encontram no site do Conectados de Vila Velha, que é o conectadosdavila.com.br. Você vai acessar o site da prefeitura também, você tem essa opção para realizar as atividades. E você, com certeza, está assistindo essa aula pelo YouTube da escola Juiz Jairo Matos Pereira. Não deixe de dar o seu like na aula.